Bom, pessoal, vamos para a próxima aula. Nessa aula, nós vamos falar ainda do módulo de decisão, só que agora acrescentando algumas informações nos modelos, trazendo novas ferramentas é, e trabalhando também com distribuições de probabilidade diferentes com base em coleta de dados, que é praticamente a ideia aqui quando a gente faz algum modelo de simulação. Porque a proposta realmente, quando você utiliza o modelo de simulação, é você coletar dados reais de processos, trazer isso para dentro do software, fazer a modelagem desses dados estatisticamente, verificar o comportamento desses dados, verificar qual que é a distribuição de probabilidade que é mais representativa para aqueles dados, para determinados processos, e aí sim montar o seu modelo de simulação. Então, nesse modelo, para não ficar só com para não ficar só trabalhando com a parte de modelo de decisão, de anyway by decisions, né, por probabilidades aqui, mais do que dois caminhos, né, não são só dois caminhos aqui serão três caminhos. Já vou explicar o conceito desse exercício, que foi um exercício prático que realmente foi realizado em uma cantina universitária. Como que foi então o contexto? Então o contexto foi analisar o ritmo médio de chegada dos alunos nessa cantina. Então, qual que é o intervalo de chegada? Então, os alunos coletaram esses dados. Depois disso, os alunos também coletaram o tempo em que em tempo em que os outros alunos, né, que estavam na fila, eles demoravam para escolher o pedido, para escolher ali os itens, né, bebidas, salgados, qualquer tipo de produto que vendia ali. Então, eles coletavam o tempo de atendimento. Então, é só o tempo que está agregando valor que é coletado. Não precisa calcular o tempo de fila. O tempo de fila quem vai calcular é exatamente o software. E depois eles anotaram os percentuais das pessoas que pagaram por cartão de crédito ou débito, dinheiro ou Pix. E também coletaram os tempos para determinados tipos de pagamento. Era uma fila única, então os alunos eles ficaram próximos, né, dessas pessoas que iam pagando e coletaram os tempos, né, fizeram ali um levantamento de dados em que eles chegaram nessa conclusão que 68% naquela data utilizavam cartão, 22% dinheiro e 10% Pix. E eles coletaram os tempos para fazer a execução dessas etapas, desses pagamentos, né, dos três tipos. Quanto tempo que demora para passar o cartão, quanto tempo que demora para pagar em dinheiro e quanto tempo que demora para fazer o Pix também. Não foram coletados todos esses dados. Então vamos montar esse modelo para vocês entenderem. Primeiramente, a gente vai montar o modelo aqui e depois eu vou introduzir para vocês uma ferramenta dentro do Arena em que a gente consegue jogar os dados em que os alunos coletaram dentro do modelo e o Arena ele vai trazer para a gente fazer essa análise de qual é a distribuição de probabilidade que é mais representativa daqueles dados. Então vamos montar o modelo. Então o modelo ele vai começar com o módulo create, né, como sempre aqui a chegada, né, desses itens. Então, vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Então ele chega, utilizamos aqui o módulo create. Depois disso, o próximo processo, né, na verdade o único processo ali, você chega, você tem um tempo de espera, às vezes quando é intervalo em faculdades, em escolas, a gente sabe como que funciona, você já vai para o processo de escolha dos itens, o que você vai comprar. Né? Nessa cantina você não tem a retirada de fichas, né, que aí você poderia trazer modelos diferentes, né, e cenários diferentes, mas o processo ele funciona assim, tem a chegada, e ele já entra ali numa fila de espera para escolher os itens então ele vai ali faz a sua escolha de itens e os atendentes que estão ali disponíveis eles fazem, né, esse atendimento certinho, e aí coleta esse tempo em que demora para fazer esse atendimento. Depois disso você tem uma decisão a tomar. A decisão que você toma aqui, na verdade, é se você vai pagar com Pix, se você vai pagar com cartão, se você vai pagar com dinheiro. Dos processos e dessa coleta de dados, identificamos que o maior pagamento aqui, a maior fonte de pagamento é por cartão. E depois, na sequência, vem a parte de dinheiro e depois Pix. Né? Então foram
essas são as formas de pagamento aceitáveis ali, né? São praticamente todas as formas de pagamento, porém, o maior percentual é o pagamento por cartão. Vamos deixar por enquanto assim, porque depois disso, né, você tem o dispose. Então, após os pagamentos, você tem o dispose e nós vamos ligar aqui todos os processos de pagamento aqui, certo? Para deixar configurado aqui, que é praticamente o objetivo também, um dos objetivos da nossa aula, que é o módulo Decide, eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem como que funciona dentro do Arena o módulo de Decide quando a gente tem mais do que dois caminhos. Então a gente não tem apenas o caminho aqui considerado como verdadeiro ou falso, ou seja, não tem apenas dois caminhos para seguir. O módulo Decide ele vem configurado dessa forma. Então para você aumentar aumentar ali as possibilidades, né, uma outra chance ou um outro caminho diferente, você tem que clicar no modelo. Então aqui a gente vai colocar o tipo, ou se não, só pagamento, né, tipo de pagamento ou pagamento. E aqui no tipo, né, a gente vai tirar, né, não vai deixar o two-way by chance, nós vamos deixar o anyway by chance. Então a gente tem o anyway by chance e nós vamos adicionar aqui duas probabilidades. A gente ali, quando nós na última aula, quando tínhamos apenas uma opção ou duas opções, a gente acrescentava apenas uma aqui e a outra automaticamente o percentual restante, né, o complemento, ficava no falso. Nesse caso, nós vamos adicionar dois percentuais. E aqui que entra os modelos de simulação. Você precisa ter esses dados, né, de dados históricos do seu processo, de observações que você fez. Então, você tem que ter uma estimativa de qual que é o percentual de pessoas, de entidades, de peças, de itens que passam aqui por esse processo e quantos por cento que vão para determinado caminho, quantos por cento que vão para outro. Nesse caso aqui, nós temos as seguintes probabilidades. 68% pagam com cartão. Tá? Aqui, independente se é crédito ou débito, eles pagam com cartão. Se eu deixar só assim, não vai fazer sentido porque o Anyway by Chance é para mais de duas opções. Então eu tenho que adicionar o outro percentual. Então eu vou adicionar o segundo maior percentual, que é por dinheiro. Então 68% paga com cartão, 22% paga em dinheiro. Agora eu não preciso adicionar mais, porque ele já entende o módulo decide que o restante, ou seja, 10% restante, vai pagar com uma terceira opção, que no caso é Pix. Quando eu clicar em OK, olha o que vai acontecer com o módulo de decisão. Ele ficou configurado da seguinte forma. Nós temos aqui o 68, por isso que eu dei o zoom, se a gente coloca assim, do jeito que estava, a gente mal consegue enxergar aqui esses valores, né? Dá depois para aumentar também um pouquinho esses valores aqui, para ficar um pouco mais nítido, mas nesse caso aqui eu dei um zoom para vocês entenderem. O que acontece? 68, 22 e 10%. A gente vai ter que fazer a conexão. Então vamos imaginar que nesse processo 2 aqui vai ser o cartão. Então eu vou ligar o 68, ou seja, 68% das pessoas elas vão pagar com cartão. 22% das pessoas elas vão pagar com dinheiro. Eu posso alinhar aqui. E o restante vão pagar com Pix. É isso aqui. Eles vão pagar com Pix. Certinho? Então essas são as opções aqui de pagamento nessa cantina. Então 68, 22 e 10% é assim que a gente utiliza, é assim que a gente liga aqui os pontos dos pagamentos nos processos. Então a gente já configurou aqui o módulo Decide, que era praticamente, né, o objetivo dessa aula, trabalhar com outras maneiras aqui dentro do módulo de decisão. Então é simples assim, você só adiciona os percentuais. Agora, para continuar o modelo, eu vou introduzir uma outra ferramenta, que é o Input Analyzer aqui do Arena, para a gente colocar aqui a chegada das pessoas. Então, o que foi feito? Então, os alunos coletaram o ritmo de chegada, o intervalo de chegada, eles coletaram o tempo em que os alunos passam escolhendo os itens, conversando ali, né, com os atendentes escolhendo os itens, e eles coletaram também os tempos de pagamento, tanto no cartão, quanto no dinheiro, quanto no Pix. Foram esses os tempos coletados, então eles pegaram ali dados de um dia, né, de um intervalo, fizeram a coleta desses dados e chegaram nesses resultados. Os resultados, eles estão em um modelo, eles estão em um TXT,
que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem um intervalo de chegada, então tem um bloquinho de notas aqui. Então eles coletaram aqui que chegaram nesse dia 52 alunos para fazer, qual foi o intervalo de chegada que foi de cada um. Então, vamos começar agora, né? Como que funciona isso? Vamos começar agora a fazer a coleta de dados. Então, depois de 8,92 segundos chegou uma pessoa. Depois de 11,39 segundos chegou uma outra pessoa. Aí a outra pessoa chegou depois de 26,06 segundos. E assim por diante. Então, eles fizeram essa coleta. Então, eles fizeram de intervalo de chegada, o tempo que eles demoram para escolher os itens. Então, aqui eles conseguiram coletar praticamente 26 tempos de escolha de itens. Então tem pessoas que escolhem rápido, tá vendo? Em 5 segundos eles escolhem o que eles querem. Tem pessoas que são mais demoradas, demoram 37 segundos para falar, para pegar ali o seu item, seu salgado, sua bebida e sair da cantina, ali sair, né, desse processo. E depois os pagamentos aqui por cartão, pagamento por dinheiro e pagamento por Pix. Lógico que são pouquíssimos, né, valores aqui, né? Tem alguns aqui que não são tão recomendados por conta da quantidade de valores, do tamanho da amostra. Não, Pix e dinheiro, como nesse dia que foi coletado, foram poucas pessoas que pagaram por Pix e dinheiro. A gente tem poucos valores aqui. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com os valores que a gente tem. Lógico que é sempre interessante você trabalhar com pelo menos 100, 150 valores, tamanho de amostra aqui, para ser um negócio bem representativo. Mas aqui o intuito lógico, né, se você for fazer um modelo de simulação real mesmo, que você vai fazer isso aí num trabalho acadêmico, num trabalho na sua empresa, você vai precisar coletar mais tempos. Então, quanto mais tempos você coleta, mais representativo o seu modelo fica ali da realidade. Então, como que a gente faz para saber qual que é a distribuição de probabilidade desses dados que foram coletados? Aqui na opção ferramentas, nós temos o Input Analyzer. Esse aqui é o Input Analyzer, ele vai abrir uma nova janela. Como que eu faço para descobrir? Então eu venho aqui nessa opção em novo, certo? Então aqui você consegue colocar os valores, né, e pedir para o Input Analyzer fazer o cálculo aqui e ajustar o modelo. Depois você vem nessa opção use arquivos de dados existentes. Esse use arquivos de dados existentes, eu tenho aqui no modelo da cantina, salvos nessa pasta do computador, o intervalo de chegada. Então eu vou clicar aqui em intervalo de chegada, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim qual que é a distribuição de probabilidade. Então ele traz o número de pontos de dados, ele traz o valor mínimo de dados, ele traz o valor máximo de dados, ou seja, uma pessoa após, né, um dos intervalos é de 85,2 segundos, ou seja, ficou 85 segundos sem chegar ninguém na cantina. A média da amostra é de 20,2 segundos, o desvio padrão 19,2. Então a gente tem aqui o número de intervalos do histograma, ele vai de 0 então, a 86. Beleza, mas qual que é a distribuição que mais representa? Você pode perceber que ela segue praticamente assim, é bem próximo de uma distribuição exponencial, só que aqui no Arena ele vai te dar exatamente qual que é que tem o melhor ajuste. Então se você vier aqui em ajustar todas, coloca ajustar todas, ele vai trazer para a gente qual que é a distribuição. Então ele trouxe para a gente que a distribuição que tem o menor erro quadrático que você deve utilizar lá no Create é a distribuição gama. Olha aqui, distribuição gama. Então essa é a distribuição gama com 17,7 segundos e 1,14 segundos aqui de variação. Então nesse caso, quando você vem aqui no Arena e você coloca a chegada, você tem que colocar aqui a função expressão. Essa função expressão, aqui ele utiliza o que? Gama. Essa aqui é a função gama, que tem os termos beta e alfa, que está lá no Input Analyzer. Então o que a gente pode fazer para ficar mais fácil? A gente pode vir aqui, simplesmente copia, né? Dá um Ctrl C nessa expressão, vem aqui e cola a expressão. Então, o valor de beta, valor de alfa, você tem aqui isso em segundos. Então, qual que é o ritmo médio de chegada? Ela é representada por essa expressão gama aqui. Então, assim, se você utilizasse uma distribuição exponencial, não estaria tão assim fora.
porque você pode ter até um resumo de ajustar todas. Ó, você tem aqui, ó, tá vendo? O erro quadrático, então ele pega todas as distribuições. Então aquela que apresenta o menor erro quadrático, ele indica que essa deve ser a que você utiliza. Então nesse caso, por exemplo, você vê que a expressão aqui exponencial, ela tem um erro quadrático bem baixo, né? Então você poderia também utilizar aqui uma distribuição exponencial, né? Se você fizesse um teste aqui, provavelmente você conseguiria provar que também segue uma distribuição exponencial, está bem próximo, né, de uma distribuição exponencial. Não provar, mas está bem próximo de uma distribuição exponencial. Então, voltando aqui, você acaba de configurar, né? Só dá um OK e o create já está feito. O processo de escolha de itens. Então, vou escrever aqui, ó, escolha de itens. Aqui a gente já sabe como funciona. É o size delay release. Nós vamos adicionar aqui atendentes. São 2 atendentes nessa cantina. Então, nós vamos dar um OK. E qual que é a expressão? Vamos voltar lá para o Input Analyzer. Vou fazer um novo dado de entrada. Vou pegar aqui o meu modelo da cantina, em que a gente tem agora o que? Os minutos aqui, o tempo, né, para a escolha do item. A escolha do item está aqui, tem 25 dados. Se a gente pegar e fazer o ajuste, se a gente pedir para ajustar, ele vai dar aqui para a gente uma distribuição triangular, olha lá. É o que mais representa aqui, uma distribuição triangular. Aqui, como eu falei, são poucos dados, né? Ele faz um teste aqui do quadrado, tudo certinho. Calcula ele faz o teste também de Kolmogorov, ele faz todas as partes estatísticas, ele mostra aqui por que ele chega nesses resultados, para todos as distribuições. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a distribuição triangular, então vai de 0, vai de 15.3 a 51 segundos. Vou dar um Ctrl C. Venho aqui. Aqui ele já está em triangular, né? Então ele já tem a expressão. Aqui ficaria até mais fácil, né, se a gente colocasse uma expressão e aí colocaria aqui o triangular, do que ficar colocando os valores daquela maneira. Um no mínimo, o outro no valor mais provável e o outro no máximo. Então a gente pode colar aqui direto expressão em segundos triangular. Ok. Os processos. Os processos a gente tem aqui o processo de cartão, pagamento, cartão. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui atendente pagamento. Vou colocar como atendente pagamento, ok. E aí vamos rodar lá no Input Analyzer de novo. Vamos colocar aqui os dados já existentes, só que com cartão. Vou mandar ele ajustar. Então ele vai trazer aqui uma distribuição gama também. Vou copiar a distribuição gama. Venho para o meu modelo. Então eu vou colocar aqui a expressão, vou colocar em segundos e coloco a expressão. Ok. Então aqui eu coloquei como um atendente de pagamento. Eu vou colocar, como tem um atendente apenas, eu vou colocar pagamento. Pagamento, dinheiro, size delay release. Eu vou adicionar, nesse caso, o mesmo atendente de pagamento. Vou colocar OK. E lá no Input Analyzer, vamos abrir um novo arquivo, só que agora com pagamento dinheiro. Aqui é uma distribuição, não são são poucos valores, né? Então a gente coloca aqui para ajustar. Então o que mais aproxima nesse caso seria uma distribuição gama. Tem o viés aqui da quantidade de tamanho amostral. Então vamos colocar aqui uma expressão em segundos e também a distribuição gama. E depois eu vou colocar o pagamento Pix. Aqui no pagamento de Pix, eu vou adicionar esse mesmo atendente de pagamento. Ok. Vamos lá no Input Analyzer. Vamos colocar mais um, que é o pagamento Pix. Então são poucos dados aqui. Nós vamos colocar, ajustar, ele vai praticamente dar uma distribuição uniforme. Olha lá. Deu uma distribuição uniforme para a gente. Coloquei aqui em minutos, expressão em segundos. Uniforme 1269. Ok.
Aqui no Dispose, vou colocar apenas a saída da cantina. Finalizando esse modelo, nós temos duas pessoas que trabalham aqui na escolha dos itens, dois atendentes. Como que a gente faz para acrescentar? E tem duas pessoas que trabalham na parte de pagamentos. Então eu coloquei ali como apenas que essas pessoas elas ficam revezando nesse caso. Não existe fila para cartão, não existe fila para Pix, não existe. São duas pessoas que estão ali. Quando elas estão livres, chega uma outra pessoa. Nós conseguimos também fazer alguns ajustes utilizando fila única ou fila múltipla. E aí depois a gente vai ver nessas aulas de fila única e fila múltipla como que a gente pode fazer isso também. Então nesse caso, como que a gente faz para acrescentar recursos nesse modelo? A gente vem na opção recurso. Então quando a gente clica aqui em recurso, ó, em Data Definition, então para quem ainda não utilizou esse item, então está aqui ó, nos processos discretos. A gente tem aqui a opção Data Definition, recurso. Então, os atendentes, eu coloquei atendentes aqui na escolha dos itens, a gente sabe que tem dois. E vamos considerar que atendente de pagamento também são dois nesse caso. Também são dois, ou seja, duas pessoas poderiam ali ir para a sessão de pagamento automaticamente. Então, quando um está livre, o outro poderia ir para essa sessão de pagamento. Tá? Como eu falei, depois a gente vai trabalhar com o módulo PicStation, que a gente consegue trabalhar com fila única, fila múltipla, e aí poderia até adequar esse modelo utilizando o módulo de PicStation. Nesse caso, se eu verificar aqui o modelo, ele não está apresentando nenhum tipo de erro, só que a gente precisa configurar aqui e rodar esse modelo. Então, nesse caso, vamos considerar pelo menos uns 40 minutos, assim, um pouco mais aqui do que intervalo, né, desse centro universitário em que foi feito. Vamos colocar a unidade de tempo base como segundos, porque todos os tempos lá estão em segundos, né? Como todos os tempos dos processos estão em segundos, vamos colocar a unidade de tempo base, porque os resultados me mostram todos em segundos. Fica mais fácil para analisar. E aqui a duração da replicação não vai impactar, porque aqui está minuto, aqui está segundo, não tem problema. O que importa para a gente é a unidade de tempo base aqui dos resultados. Isso aqui tem que estar alinhado com os tempos que estão lá no processo. Dando um OK aqui, vamos rodar só para ver o que acontece, né? Quantas pessoas que são atendidas, a gente consegue ter uma base para ver se dá tudo certo. Então nesse caso aqui, a gente já está rodando esse modelo da cantina para depois fazer as análises desse modelo. Então no final a gente teve aqui 119 alunos entraram, em média, nessa cantina, considerando um tempo de 40 minutos, com esses tempos de chegada, mantendo, né, esses mesmos tempos de chegada. Talvez a gente poderia até reduzir aqui um pouquinho o tempo, colocar uns 25, 30, que é realmente o tempo que as pessoas ficam em intervalo, mas a gente colocou aqui uns 40 só para a gente verificar os resultados. 117 pessoas passaram pela cantina. Vamos ver só alguns dos resultados aqui, a gente não vai entrar em tanto detalhe. A ideia mesmo é passar para vocês como utiliza o Input Analyzer e como utiliza ali o módulo de decisão com mais de duas opções. Só para a gente ter uma base. Então a gente está tendo aqui alguns resultados. Ó. Os alunos eles passam em média 85 segundos na cantina, então desde a entrada até a escolha do item até o pagamento. Eles passam praticamente, olha aqui, 54% 54 segundos, né, do tempo aqui como valor agregado, ou seja, né, se a gente pegar esse valor aqui, a gente chega num percentual de 63% do tempo agregado. Então o restante aqui, tempo de não valor agregado, que é o waiting time. E aqui, onde que estão os maiores tempos de fila, maior tempo de espera. Ó, a escolha de item, né, aqui está 3.51, com 2 atendentes fica muito bom. É importante notar que ocorre algumas vezes de ficar um atendente, então se ficar um atendente esse tempo vai piorar muito, a gente pode fazer esse teste. O pagamento em cartão e pagamento em dinheiro tem os maiores tempos aqui, né, de espera, 30 segundos, né? Então você fica aqui 30 segundos praticamente na fila aguardando. Os atendentes, é importante também a gente ver que os atendentes aqui
da escolha dos itens eles ficaram ocupados em 54% do tempo e o atendente de pagamento em 78% do tempo. Então o gargalo realmente, assim, o maior percentual de atendimento é lá nas filas de pagamento, certo? Então são alguns resultados aqui iniciais. Em alguns casos, como eu falei, essa escolha de itens aqui é feita por apenas um atendente. Então, por exemplo, vamos imaginar que acontece aqui um probleminha na escolha de itens, né, que você tem apenas um atendente trabalhando num dia com esse mesmo ritmo de chegada. Vamos ver o que vai acontecer. Reparem que a fila aqui vai ficar bem maior. Aqui vai ser um problema, né? Então, se a gente analisar os resultados, ele vai carregar aqui os resultados. Deixa eu fechar esse que é do modelo anterior e pegar novamente os resultados aqui. Então, se a gente analisar, olha aqui a diferença. Nós temos agora, olha aqui o total time, como que ele sobe 254 segundos. Então, antes a gente tinha um cenário com 80 segundos, 82, 83, que o aluno passa na fila. Ou na fila, não somente na fila, né? Que ele passa dentro do sistema como um todo da cantina. Agora ele está passando 254 segundos, né? Então, assim, são praticamente aqui 5 minutos ali, 4 minutos, né? 4 minutos e alguma coisa, 4 minutos e alguns segundos ali trabalhando, né? Ficando dentro desse sistema, ou seja, você passar praticamente quase 5 minutos ou mais de 4 minutos ali para pegar alguma coisa numa cantina, no intervalo, que normalmente o intervalo é bem, o tempo é bem reduzido, então não dá muito tempo de você fazer tanta coisa, então é um tempo considerável aqui. Olha como que aumenta o tempo de fila de espera na escolha de itens, então foi para 170 segundos. Tá vendo como um atendente faz a diferença? Olha lá, se a gente aumenta um atendente, ele vai lá para 5 segundos, 6 segundos esse tempo de espera. Com um atendente só, 170 segundos. E aqui que fica realmente o gargalo. Olha aqui o percentual que a gente tinha feito. Então, antes era 60 e poucos por cento de valor agregado, agora está em 22% apenas o tempo de valor agregado. Ou seja, você passa praticamente quase 80% do tempo nessa cantina aguardando alguma coisa. Então, assim, são alguns insights que a gente tem que você consegue trazer no modelo de simulação. Então, o modelo de simulação é importante por conta disso. Você consegue testar cenários, então você consegue identificar quais são os principais gargalos. Se eu tirar um atendente de um lugar, colocar um atendente no outro, e se eu mudar o modelo de fila única para fila múltipla, e se eu passar, por exemplo, para um processo de recolher primeiramente ali a ficha e depois escolher os itens, será que não melhoraria esse fluxo de atendimento? Então você consegue fazer várias coisas nesses modelos de simulação, para isso que serve softwares aqui como o Arena. Espero que vocês tenham entendido essa aula, é um pouquinho mais longa aqui, essa aula ficou um pouco mais extensa porque a gente trabalhou aqui tanto com o módulo de Decide quanto também o Input Analyzer, pegamos um modelo mesmo com dados que foram coletados assim de um processo real. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.